Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre análise combinatória. Vamos começar pelo princípio mais básico de resoluções de questões até um pouco mais complicado. Primeiramente, nós devemos entender o que é uma análise combinatória. A análise combinatória ela visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo esses elementos agrupados formados sob certas condições. Meus queridos, a princípio pode parecer desnecessário e de fato é, se o número de elementos a se contar for pequeno, mas se for muito grande, esses métodos são extremamente necessários. Imagine, por exemplo, contar a quantidade de números de um telefone de 9 dígitos disponíveis, ou uma quantidade de placas de automóveis possíveis em um estado brasileiro. Veja que sem esses métodos especiais fica praticamente impossível. Vamos, a partir de agora, estudar estes métodos para a gente entender como funciona. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo! Meus queridos, vamos iniciar falando da contagem direta. E nós aplicamos essa situação apenas se o conjunto tiver poucos elementos, ok? Vamos para o exemplo. Uma pessoa tem 3 camisas e 2 calças. Quantos looks ela pode formar usando apenas uma camisa e apenas uma calça de cada vez? Liste as possibilidades. Vamos pressupor, que essa pessoa tem a calça azul e vermelho. E as camisas vão ser roxa, branca e amarela. Então, se essa pessoa decidir vestir a calça azul, ela pode vestir essa calça azul com a camisa roxa, ou a calça azul com a camisa branca, ou ainda a calça azul com a camisa amarela. Perceba que nessa situação nós temos 3 possibilidades, ou seja, o azul com roxo, o azul com branco e o azul com o amarelo. Portanto, se essa pessoa resolver usar a calça azul, ela terá essas 3 possibilidades. Mas vamos dizer que esse carinha resolva, melhor dizendo aqui, usar a calça vermelha. Logo, ela pode usar essa calça vermelha com a camisa roxa, também a calça vermelha com a camisa branca, ou a calça vermelha com a camisa amarela. Meus queridos, não vamos considerar o que combina e o que não combina, ok? O que nos interessa é apenas as possibilidades que esse sujeito tem de se vestir de modo diferente. Então, nós temos que o vermelho com o roxo, o vermelho com o branco e o vermelho com o amarelo. Novamente, nós temos 3 possibilidades. Sendo assim, ao todo, esse carinha tem 6 possibilidades diferentes para o seu look. Portanto, neste exemplo, nós fizemos uma contagem direta de forma que poderia se vestir. Agora, nós vamos falar do princípio aditivo. Ou seja, é a união dos elementos de 2 ou mais conjuntos. Isso acontece porque a adição e a união se relacionam, ou seja, em ambas as operações há reunião de elementos. Portanto, o princípio aditivo tem sua origem na teoria dos conjuntos que estuda as propriedades que estabelecem as relações entre os próprios conjuntos e entre os elementos dos respectivos conjuntos, ok? Meus queridos, de uma maneira geral, nós podemos dizer que o princípio aditivo é a união dos elementos de 2 ou mais conjuntos.
Agora, se esses conjuntos forem disjuntos, melhor dizendo, conjuntos que não existem a intersecção do qual essa intersecção, nós dizemos que ela é vazia e representamos por essas duas chaves ou por este símbolo. Sendo assim, nós aplicamos a fórmula que o número de elementos da união A e B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. Caso exista intersecção, esses conjuntos são chamados de conjuntos não disjuntos, ou seja, existe intersecção entre os conjuntos do qual ela não é vazia. E neste caso, a fórmula do princípio aditivo se aplica em um número de elementos da união dos dois conjuntos de A e B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da intersecção entre os conjuntos A e B, ok? Então, uma parte bem teórica mesmo. O próximo assunto é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, ou seja, é a base para o estudo da análise combinatória. Durante o nosso curso sobre análise combinatória, muitos problemas poderão ser resolvidos utilizando o princípio fundamental da contagem, pois, através da multiplicação, nós podemos verificar o número de vezes de um acontecimento pode ocorrer. Portanto, nós podemos dizer que, se um acontecimento A pode ocorrer de X maneiras diferentes para cada maneira de A ocorrer, então um acontecimento B também pode ocorrer de Y maneiras diferentes para cada maneira de B ocorrer. Então, o número de maneiras de acontecimentos, seja de A e B, nada mais é do que a multiplicação de X vezes Y. Vamos entender isso em uma situação problema? Meus queridos, agora que nós entendemos o princípio multiplicativo, te chamo a fazer um exemplo aqui da questão da escola especialista da aeronáutica do ano de 2019, ou seja, uma das portas de entrada da carreira militar da aeronáutica. Vamos para a situação problema. Com algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, posso escrever números pares de 4 algarismos distintos. Meu jovem, a primeira coisa que vamos fazer é a contextualização, ou seja, ele pede para a gente escrever 4 algarismos. Ou seja, se são 4 algarismos, nós temos a unidade simples, a dezena simples, a centena simples e a unidade de milhar. O segundo passo é se atentar à palavra distintos, ou seja, isso significa que não pode ter repetições. E o terceiro passo é este número que aqui que ele fala que deve ser pares. Portanto, ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, nós temos somente essas possibilidades no final. Melhor dizendo, na unidade simples, viu? Aqui no norte da nossa questão, de acordo com o enunciado, nós temos apenas os números pares 2, 4 e 6. Então, nós temos 3 possibilidades diferentes. Meus jovens, dentro das 6 possibilidades que temos, nós usamos uma aqui na unidade de milhar, tá bom? Ou seja ele o 2, o 4 ou o 6. E como eles devem ser distintos, se eu tinha 6 possibilidades e tirei um aqui, eu vou colocar então o 5 na unidade de milhar. Se eu utilizei 2 casas aqui dos números pares, porque ele deve ser distinto, e nós temos 6 menos 2, nós temos 4 na casa das centenas. E como agora eu utilizei as 3 possibilidades das 6 que nós temos, eu vou colocar 6 menos 3, 3 na
casa das dezenas. Bem simples assim. Agora basta a gente fazer a multiplicação, pois isso é uma situação de permutação. Ou seja, o 5 vezes 4 e o 3 vezes 3. 5 vezes 4 é 20 e o 3 vezes 3, 9. 20 vezes 9 igual a 180. Ok? Meus jovens, chegamos aqui ao final dessa primeira aula da série de análise combinatória. Se chegou até aqui, isso significa que você gostou dessa aula. Se gostou, deixa aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula e fique com Deus.